Um homem atirou na esposa, no filho e simplesmente está ferido. O homem matou a esposa dele, a ex-companheira, atingiu uma criança de 6 anos que foi levada para o hospital e ele ferido também foi levado. Isso aconteceu na Vila Tibério, em Ribeirão Preto. Vamos direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que está acompanhando esse caso assim que a coisa começou a estourar por aí, Lud. Quais são as informações que você conseguiu colher agora? O corpo da mulher continua dentro da casa, Lud? Continua sim, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, a gente está aqui no local onde tudo aconteceu, no final da tarde de hoje. Essa residência, aqui onde está uma viatura da Polícia Militar, a área está isolada para o trabalho da perícia aqui no local. Os peritos do Instituto de Criminalística estão aqui no local. Então a área está interditada desde o início do quarteirão. Esse crime aconteceu aqui na Eduardo Prado, na rua Eduardo Prado, na Vila Tibério. De acordo com as primeiras informações da polícia, o homem que não aceitava o fim do relacionamento, ele veio até a casa da ex-mulher, atirou contra ela, contra o filho de 6 anos e depois acabou atirando contra a própria cabeça. A gente vê uma movimentação, inclusive uma mulher muito abalada aqui no local, chorando bastante. Em estado de choque está essa mulher desde o início dessa ocorrência. Ela é mãe da mulher que acabou sendo assassinada dentro da casa. O homem e a criança foram socorridos para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A gente tem imagens do momento que as ambulâncias do Corpo de Bombeiros e também do SAMU deixavam o local aqui na Eduardo Prado, na Vila Tibério. A Polícia Militar recebeu a informação que 3 pessoas tinham sido baleadas dentro dessa casa. Aqui também funciona o salão onde a vítima trabalhava como manicure. Quando os policiais chegaram aqui com os homens do Corpo de Bombeiros e também socorristas do SAMU, já constataram a morte dessa mulher. Ela foi atingida por um tiro no peito. A gente vê aí imagens do momento que uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros sai acompanhada do GRAU, o grupo de resgate com médico. Agora uma mulher vem chegando aqui com água para essa mulher, para a mãe da vítima, que, como eu disse, está em estado de choque, muito nervosa, porque ela quer entrar na residência para ver a filha. E os policiais estão preservando, evitando que ela entre na casa. Então, Pagliani, quando os policiais receberam a informação de que 3 pessoas tinham sido baleadas aqui no local, a polícia veio imediatamente com socorro, chegando aqui, constatou a morte dessa mulher. As informações da polícia são de que esse homem não aceitava o fim do relacionamento. O casal se separou há pelo menos 10 dias e ele esperou que ela atendesse todas as clientes aqui, já que ela trabalha como manicure num salão na garagem da casa. Ele esperou que ela terminasse o trabalho, entrou na casa e já efetuou os disparos. De acordo com informações da polícia, pelo local do crime, a suspeita é que a criança estava no colo da mãe e por isso acabou sendo atingida pelos disparos. Segundo o policial que atendeu a ocorrência, responsável por essa ocorrência, o menino foi atingido por um tiro na perna e no braço e foi levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Em seguida, esse homem foi socorrido com um tiro na cabeça. A mulher não resistiu e acabou morrendo aqui mesmo no local. Os policiais recolheram um revólver calibre 38 usado nesse crime, com 5 cápsulas deflagradas. Esse revólver deve ser apreendido e também passar por perícia. De acordo também com informações da polícia, esse revólver foi furtado de um vigilante durante um crime que aconteceu em um condomínio no Anel Viário Sul de Ribeirão Preto. Então os policiais já constataram que essa arma foi levada do vigilante nesse caso, nesse roubo que aconteceu num condomínio no Anel Viário Sul. Então agora os peritos estão trabalhando aqui no local, a gente vê as viaturas da Polícia Militar e os familiares aqui do lado de fora. Esse crime aconteceu perto das 5 horas da tarde, já no final da tarde. Teve uma grande movimentação, a gente vê aí das equipes de resgate, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, porque as informações iniciais davam conta de que as pessoas estavam feridas. Por isso, quem mora aqui na região da Vila Tibério
acabou constatando essa movimentação de policiais, muito movimento no final da tarde de hoje. E aí a polícia confirmou essa ocorrência aqui na rua Eduardo Prado, na casa de número 228, onde morava essa mulher com 2 filhos. Olha só, o menino atingido por um tiro, por 2 tiros na... O nosso sinal com a nossa repórter Ludmila Osório deu uma falhada, mas assim, deu para você entender qual é a história, né? O rapaz não aceitava o fim do relacionamento, alguma crise de ciúme, sabe lá o que fez, surtou e foi lá, disparou contra a ex-companheira, matou a mulher, né? De uma forma fria. E depois atingiu a filha de 6 anos. Lud, agora estabeleceu o sinal, pode completar a informação, vai lá. Ô Pagliani, olha só, ainda tem um outro filho do casal que não estava na residência quando o crime aconteceu. A menina não estava na casa. Essa menina é uma garotinha de apenas 3 anos de idade. A informação de vizinhos é que ela estaria na casa de alguma pessoa aqui perto, de um vizinho. E apenas estava na casa esse menino de 6 anos, o filho mais velho do casal, que esse garotinho que acabou sendo socorrido para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Quando a gente chegou aqui, a gente conversou com uma testemunha, uma moça que mora bem aqui perto, e ela escutou os disparos, escutou a correria, a gritaria, e ela entrou para ajudar no socorro dessas pessoas. Vamos acompanhar a entrevista. Nós estava tudo lá dentro de casa e escutamos um barulho e veio aqui fora. A mãe dela saiu chorando, gritando, pedindo ajuda. Nós tirou as crianças de lá de dentro, achando que ele ainda estava vivo, mas ele tinha atirado nele mesmo. Ele atirou na criança? Eu não sei, mas ela estava sangrando o pé. E a mulher? A mulher eu não vi ela, mas eles acabaram de levar ela para o hospital. A informação, inclusive, logo no início dessa ocorrência, era que a criança, o menino, tinha sido atingido por um único disparo na perna, mas depois a polícia acabou confirmando, Pagliani, que o menino foi atingido por um tiro na perna e também um outro tiro no braço, porque foram 5 disparos, de acordo com a polícia. A mulher foi atingida por um tiro no peito, acabou morrendo aqui mesmo no local. Não houve tempo para socorro, apesar de toda a movimentação, toda a mobilização dos homens do Corpo de Bombeiros e também dos socorristas do SAMU. A criança, como eu disse, foi levada às pressas. Assim que o resgate chegou aqui, essa criança já foi retirada da casa com a ajuda dos vizinhos, foi colocada na unidade de resgate e levada para a unidade de emergência. Na sequência, cerca de 20 minutos depois, esse homem foi retirado da casa com um ferimento na cabeça e ele foi levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A Polícia Militar falou sobre o caso agora há pouco, a gente acompanha aqui toda a movimentação. A gente mostrava agora há pouco a mãe da mulher, né, a mãe da manicure, que está aqui no local em estado de choque. Ela não saiu em nenhum momento aqui da calçada da residência da rua Eduardo Prado. Ela está sendo amparada por colegas, familiares. Ela tentou entrar na residência por várias vezes, queria ver a filha, mas os policiais evitaram que ela entrasse, pediram para que ela permanecesse do lado de fora. Os peritos ainda estão aqui no local. A gente vê que tem mortos da Polícia Militar, viaturas da Polícia Militar, da ROCAM, aqui do lado de fora. Logo ali a gente vê uma viatura da perícia, porque o que os peritos querem saber agora, né, o Pagliani, a dinâmica de como isso aconteceu, porque a informação de que essa criança estaria no colo da mãe é uma suspeita que foi levantada pela polícia, já que ela tinha um ferimento na perna e no braço, mas tudo agora vai depender do trabalho da perícia, dos peritos do Instituto de Criminalística aqui do local. Esse crime aconteceu na sala, segundo as primeiras informações. A mulher está caída na sala. Então, ele esperou o momento certo para agir, ela estava atendendo os clientes, ele ficou do lado de fora esperando. Quando o último cliente, a última cliente saiu aqui da casa, ele entrou, os dois teriam tido uma discussão rápida, ele já sacou esse revólver e acabou atirando pelo menos 5 vezes dentro da casa. Um tiro atingiu a mulher no peito, um tiro acabou atingindo o homem na cabeça e 2 tiros atingiram a criança. O local ainda permanece interditado e a gente vai mostrar exatamente aqui como está. Lá embaixo, os policiais isolaram a área desde o início do quarteirão da Eduardo Prado
até aqui eles isolaram um certo ponto para que as pessoas não se aproximem. E lá, isolado lá no final do quarteirão. Então, todo o quarteirão está isolado para que veículos não entrem aqui. Então, alguns moradores podem ficar nessa área de acesso que a polícia colocou um acesso aqui para esses moradores, para essas pessoas, e aí interditou esse ponto aqui para que o trabalho da perícia não seja prejudicado, o local não seja prejudicado. Por quê, Pagliano? Os peritos já registraram com fotos aqui toda essa área, para saber exatamente, eles registram com fotos para depois o laudo concluir como ele agiu, como esse homem agiu. Ele chegou de que forma, atirou primeiro em direção à mulher, teria acontecido uma discussão. Daqui a gente consegue ver melhor os policiais ali na porta da residência e o salão de beleza dessa mulher. Ela estava trabalhando, ali tem uma cadeira, ela estava trabalhando como manicure, segundo a família, segundo os amigos, e acabou sendo surpreendida por esse homem. Vizinhos contaram que ela não queria mais ficar com esse homem. Uma mulher, uma testemunha, chegou a conversar comigo aqui, ela é cliente dela, ela falou que ela estava reclamando bastante das atitudes dele, que ela já estava sendo ameaçada, que ela chegou a pensar em pedir uma medida protetiva contra esse homem, porque ela estava com medo, mas não deu tempo para isso. Ele foi mais rápido, ele entrou quando ela estava trabalhando. Deu mais uma falhada no nosso áudio aí, mas a Lud está explicando bem a cadência, toda a situação em que essa ocorrência vem se desenvolvendo, né? Ô Gentil, eu posso chamar então a entrevista do capitão da polícia que atendeu essa ocorrência? Você vai ver detalhes de como a polícia foi acionada quando chegou no local, as primeiras informações. Solta aqui no nosso Cidade Alerta, vamos lá. A Polícia Militar, por meio do 90, recebeu a informação de que no local uma criança havia sido alvejada por disparos de arma de fogo. Houveram algumas reiterações no 90 durante o deslocamento das ocorrências, em que era uma briga de casal, que havia outros disparos e que também tinha uma mulher baleada no local. Chegando à ocorrência, a primeira viatura constatou uma criança que foi alvejada por 2 disparos, um no braço e um na perna, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A princípio não corre nenhum risco de morte, foi socorrida para o HCUE. A feminina, que era ex-mulher do autor dos disparos, ela entrou em óbito no próprio local, e o autor dos disparos, depois de acertar a criança e a ex-mulher, ele tentou o suicídio. Foi socorrido ainda com vida pelo SAMU também para o HCUE. Quando vocês chegaram no local, ele estava consciente, chegou a dizer alguma coisa? Não, nós chegamos no local, como o tiro foi na região da cabeça, completamente inconsciente, foi solicitado de imediato o apoio do médico do SAMU e do médico dos bombeiros, que prestaram socorro. No momento algum ele apresentou indícios de consciência. Então é cedo para dizer alguma coisa ainda, mas algumas testemunhas, vizinhos, relataram que o casal estava separado há uma semana e ele não aceitava, ele teria bebido aqui próximo. Que informação que vocês receberam? Nesse mérito nós não podemos entrar, quem vai fazer as investigações é a própria Polícia Civil, para verificar se há mais testemunhas. Nós colhemos algumas testemunhas do local que vão ser repassadas ao delegado, que já também compareceu ao local, para que seja tomada aí as medidas para investigação. Foi um revólver calibre 38. Os 5 disparos, foram efetuados 5 disparos por conta das cápsulas deflagradas que estão no tambor. Essa arma tem registro? Sim, a arma tem registro, já foi verificado. Essa arma ela é decorrente de um crime que aconteceu em um condomínio aqui de Ribeirão, que foi furtada, aliás, foi roubada de um vigilante. O autor dos disparos, ele é do estado da Bahia, então por São Paulo ele não tem antecedente criminal, mas está sendo verificado junto à Polícia Civil se ele tem passagem criminal por outros estados. O casal, eles têm 2 filhos, é esse menino de 6 anos que foi alvejado e uma menina de aproximadamente 3 anos, que não se encontra no local e também não faz parte da ocorrência. Na entrada da casa nós temos a garagem, o primeiro cômodo é a sala. Então, pelo relato dos vizinhos, ele estava aguardando ela atender os clientes, que ela tem um salão de cabeleireiro na frente da casa. Quando ela terminou de atender o último cliente, foi quando teve a desinteligência entre os dois. A funerária já chegou por aí, Lud? Chegou sim, Pagliano. Chegou nesse exato momento o carro da funerária aqui.
A gente vê que eles posicionaram bem ali na entrada da residência para retirar o corpo dessa mulher. Os peritos ainda continuam lá dentro, mas com certeza já devem estar terminando o trabalho de perícia aqui. E aí vão liberar a área aqui para a família, vão liberar o corpo para a funerária, para que o corpo seja levado para o IML, o Instituto Médico Legal. Mas a informação é que ela foi atingida por esse tiro no peito. Então agora o que acontece? Depois que a funerária sai daqui, a Polícia Militar acaba liberando a área, já foi feito o registro da ocorrência, a Polícia Civil esteve aqui, porque agora a polícia abre inquérito para investigação desse caso, e depois disso os policiais registram a ocorrência na delegacia, o corpo é liberado para a família, para que aconteça o velório e o sepultamento do corpo dessa mulher. A gente não conseguiu ainda confirmar a idade exata dessa mulher, porque os policiais ainda estão trabalhando aqui no local, mas a princípio ela teria cerca de 24 anos, essa informação que os policiais passaram inicialmente não confirmada. E esse é um momento, Pagliani, difícil, né, para a família, porque a mãe que está aqui do lado de fora, sendo amparada por esses familiares, pelos amigos. O que acontece? Ela queria entrar na residência, os policiais evitaram isso, a gente já falou isso, e agora é o momento que sai o corpo, né, que a funerária leva o corpo, é um momento muito difícil, principalmente para a família, que a mãe não aceita o que aconteceu, não consegue aceitar. O que a gente percebe é que essa mãe está em estado de choque, porque desde o início aqui da ocorrência, por volta das 5 horas da tarde, ela está chorando bastante, pedindo para que ajudem ela. As pessoas tentaram convencê-la de sair daqui para que ela deixasse o local, para que ficasse um pouco mais calma, mas a mãe não arredou o pé daqui desde o início da ocorrência, ela não conseguiu sair, ela não quer sair daqui enquanto o corpo da filha não ser retirado daqui. Os policiais estão chamando a mãe aqui, chamando alguém da família. Certamente eles estão com as cápsulas, né, deflagradas que foram apreendidas pela polícia. O que acontece? Essas cápsulas foram retiradas ali de dentro da residência pela perícia. Os peritos estavam ali e a gente consegue ver agora essas cápsulas de um revólver calibre 38. Como disse o capitão na entrevista, foram 5 disparos dessa arma que acabou sendo apreendida. Então a arma foi roubada de um vigilante num condomínio no Anel Viário Sul. Esse roubo aconteceu há cerca de 15 dias e essa arma foi levada pelos vigilantes. E essa arma foi usada nesse crime. A gente perguntou ali, questionou para o capitão, né, o capitão Paris, o Pagliani, se esse homem teria alguma passagem pela polícia. Por quê? Para saber se tem alguma relação com esse roubo que aconteceu no condomínio, no Anel Viário Sul, para saber se ele foi o autor desse roubo, mas a princípio a polícia ainda não identificou os autores e esse homem, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não tem passagens pela polícia, ele veio de outro estado e aqui no estado de São Paulo não tem registro de antecedentes criminais. E agora as pessoas vão cada vez mais se aproximando daqui, né, porque é o momento que a funerária vai retirar o corpo ali, então as pessoas querem se aproximar, os vizinhos que conheciam essa mulher, tinham muita amizade, ela era uma mulher muito querida aqui, muito conhecida dos vizinhos, trabalhava como manicure e atendia toda a vizinhança, que quando eu cheguei aqui, no momento que as pessoas eram socorridas, no momento que a polícia chegou aqui, muita gente veio falar dela, veio comentar, falar que era uma boa pessoa e que estava sendo ameaçada, que estava reclamando, mas estava com medo até de fazer o registro da ocorrência, até de fazer o pedido da medida protetiva. Muitas vezes, né, o Pagliani, a gente acompanha casos de feminicídios, casos em que o homem não aceita o fim do relacionamento, o fim do casamento, e aí a mulher às vezes tenta evitar, tenta conversar, evita uma situação um pouco pior de levar o caso para a polícia, de pedir uma medida protetiva, mas a polícia sempre orienta para que isso seja feito, para que a mulher procure, denuncie, para que o fim de um relacionamento, né, o fim de um casamento, não seja também o fim de uma vida, como aconteceu nesse caso. A gente continua acompanhando aqui, viu, Pagliani? Pois é, você falou tudo, né, Lud? Porque a gente conta casos e casos aqui, e a gente nunca espera que esse pior possa acontecer. Mas, infelizmente, quando a pessoa é ameaçada, tem que tomar cuidado, porque pode ser que não dê nada, mas muitos casos
o cara cumpre a promessa. O cara vai acabar com a vida da mulher e é isso que ele fez. Pelo que a Lud está contando aqui, talvez ela tivesse, né, que acreditar um pouco nessas ameaças e pudesse buscar mais amparo judicial ou pela polícia, seja lá o que for. E aí você vê o desespero da mãe, né? Gera um filho, acompanha, 24 anos, a mulher independente, lá trabalhando com o filho e de repente é essa imagem que a mãe jamais gostaria de ver. A família está conversando agora com os policiais militares que liberaram a residência, que o corpo já foi retirado. Deixa eu aproveitar a presença do Dr. Rodrigo Pato, que está aqui comigo, que estava no local, acompanhou o trabalho da perícia. Doutor, a gente está ao vivo no Cidade Alerta com o Pagliani. O senhor acompanhou o trabalho da perícia. Que conclusão vocês chegaram, doutor? A princípio, a Polícia Militar chegou a levantar a suspeita de que a criança estaria no colo. Já dá para confirmar isso? Boa noite. Nada melhor do que com os laudos a gente confirmar isso, mas provavelmente pela quantidade de disparos que foram efetuados, a criança estava no colo da mãe. Os peritos constataram como foi a dinâmica desse crime, doutor? Provavelmente durante uma discussão, ele acabou sacando essa arma e efetuou 3 disparos que acertaram ela. 3 disparos acertaram ela? Na região do peito dela. E em seguida ele efetuou um disparo contra a própria cabeça. Doutora, chegou a informação que ele teria esperado alguns clientes que estavam na casa trabalhando? Isso era objeto da investigação, oitiva das testemunhas, tudo. Agora ele vai ser autuado em flagrante delito por homicídio e tentativa de homicídio em relação ao filho. Doutor, objeto de investigação também a arma usada nesse crime, né, já que foi roubada de um condomínio. Vocês vão tentar ver se tem ligação do roubo com a participação dele? Com certeza. A Polícia Civil agora vai realizar todas as diligências cabíveis para tentar ver como que essa arma chegou nele e que a participação que ele teve nesse delito aconteceu recentemente. Doutor, agora a residência já foi liberada, vocês vão registrar a ocorrência? Já foi liberada, vamos registrar o flagrante delito. Ok, doutor, vocês vão tentar, uma equipe deve ir até o hospital, né, para saber o estado de saúde? Provavelmente uma equipe ir lá pro local. Obrigado ao doutor Rodrigo Pato, que está de plantão na Central de Flagrantes, o Pagliani, e acompanhou aqui toda essa ocorrência. A vítima é a Fabrícia, ela tinha 24 anos. Então, agora a informação do delegado é que ela foi atingida por 3 disparos no peito. Então, a princípio, a Polícia Militar chegou a informar que ela foi atingida por 1 tiro no peito, mas foram 5 disparos. 3 atingiram essa mulher no peito e pela dinâmica, né, pelo laudo ali da perícia inicial, é que a criança realmente estava no colo da mãe quando foi atingida. Ô Pagliani, a irmã da vítima, ela veio aqui, conversou comigo, ela ficou de contar pra gente um pouco desse relacionamento, só que nesse momento ela está na residência acompanhando alguns policiais, está recolhendo roupas da mulher que vão ser levadas. Agora há pouco a gente viu a imagem de um policial vindo conversar aqui com a família. Ele queria saber se a mulher tinha convênio com algum mútuo funerário. E agora eles estão pegando a roupa da mulher que vai ser usada no velório e no sepultamento do corpo dessa mulher. Então a irmã, ela está bastante abalada, chorando bastante, mas as amigas, familiares pediram para que ela falasse, contasse um pouquinho da irmã. E ela se comprometeu a falar com a gente. Ela que, inclusive, procurou a nossa equipe aqui para falar da irmã, da Fabrícia Oliveira, que tinha 24 anos. E a mãe continua aqui, viu, Pagliani? A mãe continua aqui no local, acompanhando o trabalho aqui, que já está finalizando. É aquela que vem saindo ali. Eu não sei se agora ela vai ter condição de falar comigo agora. Eles disseram o seguinte, que eles vão limpar a residência agora, porque tá muito sangue espalhado pela casa, né? Deixa eu tentar falar com ela aqui, ela tá... Como é que é seu nome? Luana. Luana, a gente está ao vivo no Cidade Alerta, a gente acompanhou todo o caso, falou com o delegado, com a polícia. A Fabrícia era sua irmã? Minha irmã. E ela estava com ele já há bastante tempo? Desde os 12 anos de idade. Primeiro namorado? Primeiro namorado. E como é que ele era? Olha, aparentemente ele era tranquilo e depois ele começou a ficar violento, a bater. Aí ela não contava pra gente que ela apanhava. Aí a gente foi descobrindo e depois ele chegava bêbado ou drogado, né? Porque ela descobriu que ele estava cheirando também e quebrava tudo as coisas na casa, queria bater nela, falava que ia matar ela e os irmãos e os filhos. E ela achava que era da boca para fora. Eu sempre falei para ela,
dá um jeito de separar, porque uma hora vai acontecer. Ela tinha medo. A princípio tinha muito medo, e agora que ela estava decidida mesmo, ele fez. Ela viu que ela estava decidida. Eles se separaram há cerca de 10 dias, como é que foi? Tem uma semana já. Uma semana. E ela decidiu colocar fim no casamento, não queria mais? Não queria mais, até porque ele falava que ia matar as crianças, né? Sempre ameaçou? Sempre ameaçou de matar ela, matar as crianças e depois se matar. Sempre foi isso que ele falou. E ela estava trabalhando, hoje ela trabalhou, você chegou a conversar? Quando que você falou com ela? Conversei com ela de manhã, eu ia vir às 4. Aí ela falou assim, Lu, vem às 6 horas. Que aí eu termino aqui de fazer a unha rapidinho e a gente começa. E aí a minha mãe me ligou. Então, no começo, assim, ele ameaçava, agredia, mas ela tinha medo de contar, às vezes evitava contar para a família. Isso. Ela não contava, mas aí foi se abrindo mais, principalmente comigo, que ela falava mais comigo. E aí eu sempre falei, Fabrícia, vamos na delegacia agora, né? Vamos na delegacia fazer um boletim. Aí ela, eu vou. Não foi. Depois da separação, ele continuou as ameaças, aí piorou. Ele veio aqui ontem, ele veio antes de ontem, batendo na janela, falando que ia matar todo mundo se ela não abrisse a porta. Ela fingiu que não estava em casa. E hoje ele veio e aproveitou que a cliente saiu e ele entrou. Porque ela trocou o cadeado, para ele não ter acesso, porque ele tinha chave, né? E aí ele aproveitou que a cliente saiu e entrou. A menina mais nova estava onde? A Aline, a filha dela, isso eu não sei te falar. Provavelmente eu acho que estava aqui. Porque estava a Maria, que é a minha prima, que ajuda ela, né, a olhar as crianças, e provavelmente os dois. E essa sua prima que estava na casa, ela falou que ele chegou agressivo? Hoje? Não, hoje a gente só não conversou sobre isso, não. Hoje hoje eu falei para ela, vamos na delegacia, hoje. Mas quando ele chegou, alguém viu como é que ele estava? Alguém tinha visto ele aqui fora? Pelo que o povo tá me falando, ele chegou tranquilo. Antes ele tinha vindo, não hoje, uns dias atrás veio, entrou, ficou sentado a tarde inteira no sofá, esperando as clientes sair. E no final ele mostrou a arma para ela e falou que era para meu pai. Porque meu pai tinha falado, se você voltar... E aí eu falei para ela, não é para meu pai, eu tenho certeza que foi para te intimidar. E... Fabiana, pode ser que a Fabrícia tinha medo que ele fizesse alguma coisa com o pai, com a mãe, já que ele ameaçava? Não sei, acho que não. Ele me ameaçava também o tempo inteiro. Depois você fala mais um pouquinho que está precisando do documento. Depois Tá. ela fala mais um Obrigada, viu? Meus sentimentos para vocês, tá? A Fabiana, a irmã, ela vai acompanhar o seguinte, ô Pagliani, agora eles vão recolher algumas coisas ali da residência e pegar o documento dela, que precisa do documento para a Fabrícia, para fazer o registro da ocorrência, a requisição, para que o corpo seja liberado aí para o IML e para a funerária. Então a gente viu aí o relato da irmã, que ela sempre foi ameaçada por ele, estava com ele desde os 12 anos, ela tinha 24, foi o primeiro namorado, o primeiro homem, e ele ameaçava, ela tinha medo, depois decidiu separar, mas você viu o relato aí que ele veio com uma arma, olha só a gravidade, né? O Pagliani veio com uma arma ameaçando a ex-mulher, mostrando a arma na cintura para ela, ou seja, intimidando para que ela não denunciasse, ameaçando matar o pai, para que ela não fizesse nada. E ela acreditou, né? Não acreditou que ele faria isso, como explicou a irmã, ele sempre ameaçou todo mundo, mas a Fabrícia não acreditou no que de fato ele iria fazer e o que fez hoje à tarde, invadiu a casa e acabou atirando ali na família. É mais uma história trágica, né? E aí, se a gente vai aprofundando, e a Lud consegue fazer isso muito bem, trazendo tudo da rua, o que realmente acontece, fica nítido e claro, né? Se ela tivesse ouvido a irmã, pode ser que a vida dela teria sido poupada de alguma maneira, né? O cara já jurou ela de morte. Então, assim, e ela não acreditou, ela pagou para ver. E quantas mulheres nós mostramos aqui no Cidade Alerta que também não acreditaram nessa versão? E aí, como é que fica? Infelizmente, é uma realidade, né? As mulheres precisam acreditar quando essas ameaças, elas começam a vir de forma muito constante, né? E principalmente de um perfil desequilibrado.